E nós estamos trabalhando o projeto Neemias, aí refletindo um pouco sobre a visão, a estratégia ou as estratégias que o Senhor deu a Neemias. Ele buscou de Deus essa estratégia, né? Ou essas estratégias. Não foi nada fácil, foram muitos obstáculos, ele precisou ter muita perseverança, ele precisou ser longânimo no exercício do seu chamado. Eu já expliquei para vocês o que é ser longânimo, o que é ser diligente. Ele foi extremamente diligente. A palavra de Deus vai falar várias vezes sobre sermos diligentes. Ele foi extremamente diligente. Ele perseverou. Começou com 4 meses de oração e jejum. Já pensou, rapaz, você jejuando 4 meses e orando, só tomando água e biscoito de sal? Então, tempo de oração lhe deu força para exercer o ministério pelo qual Deus o chamou, o havia chamado. Hoje aconteceu uma coisa esplêndida para mim. Vejam, o que nós já caminhamos até aqui? O que nós já aprendemos até aqui? Aprendemos que o povo de Israel estava voltando para Judá, depois de 80 anos de um cativeiro, da perda da liberdade, de expressão, liberdade para louvar a Deus, de servir a Deus. Lá no capítulo 1, né, 5:9 e 5:10, né, vamos dizer, ser mais apropriado, ele vai falar quais são os motivos, ele vai engrandecer a Deus, ele vai fazer uma afirmativa de fé, dizer que Deus é grande, vai falar da grandeza de Deus, mas ele também vai falar do pecado do povo de Israel. E ele narra aquilo que aconteceu. É interessante que Mariana falou uma coisa importante, fundamental aqui. Quando a gente lê o livro de Josué, ele diz que nenhuma promessa do Senhor deixou de ser cumprida, nenhuma nem outra. Quando o Senhor faz um desafio ao povo de Israel, para que, olha, escolhi hoje a quem servais, ele diz assim, o povo de Israel responde, e Josué diz, olha, eu tomei uma decisão, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Ele diz, olha, que a decisão de vocês, ela é fundamental, muito importante, porque se vocês não cumprirem a decisão que vocês estão tomando, Deus vai vir e vai tomar e vai tirar tudo que vocês têm. E foi assim que aconteceu. Então, quero dizer para você que é certíssimo afirmar que Deus cumpre e cumpriu todas as suas promessas. A de salvação, a de proteção, mas também levou o povo para o cativeiro. Era uma promessa de Deus. Se o povo de Deus não obedecesse e não andasse nos seus estatutos. Há exemplo do Salmo que diz assim, me parece que é o Salmo 23, que diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E de fato não falta nada na nossa vida, nem problemas, nem bênçãos. Entenderam? Pois bem, quando nós lemos o cumprimento da promessa, quando a gente se afasta de Deus, as coisas que podem advir do afastamento de Deus, está lá em Neemias. Quando ele fala, ele narra o pecado do povo. Não apenas do povo, mas ele se inclui. E é interessante que em todo o livro de Neemias, nós vamos encontrar o pronome nós, e não eles. Pronome de tratamento, né? Ele usa o pronome nós, ou seja, ele se inclui. Porque na verdade, ele também era um exilado. E a promessa que Deus lhe faz, a promessa de ser bênção, da possibilidade de reconstrução, como eu já ensinei, já falei para vocês, o templo já fora construído, já fora reerguido, mas a cidade não tinha muros. E porque não ter muros, a cidade
sofria, e aquela cidade, aquelas pessoas sofriam, estavam passando por todas as influências maléficas e influências pagãs. Por isso o Senhor não o levanta para reconstruir o templo, mas o levanta para reconstruir os muros. Você vai me perguntar, pastor, qual é o mais importante, os muros ou o templo? Não sei, um sem o outro não existe. Mas o templo, ele estava vulnerável. Sem a proteção dos muros, havia um processo de vulnerabilidade. Sem a proteção do Espírito Santo, da graça, da misericórdia do Senhor, nós somos vulneráveis. A nossa família é vulnerável, a nossa igreja é vulnerável, a minha vida é vulnerável, o meu casamento é vulnerável. Precisamos de muros. E é interessante que Deus levanta outro homem, né? A gente vai ver lá todo o processo de Esdras, tudo que acontece quando o templo ele é reerguido. Mas o Senhor chama Neemias para reconstruir os muros. Mas não apenas os muros, hoje nós vimos isso. Imagina, eu já falei isso, vou falar de novo para você fazer essa imagem. Denise, sua casa tem muro? Se não tiver muro, sua família vai correr perigo. Estou certo? Tem casas aqui que não tem muro, mas tem um portão muito grande, né, Arthur? Se não tivesse aquele portão, você tinha segurança de deixar seu carro lá dentro? Um pouco. Nós precisamos ter muros, precisamos nos resguardar, precisamos de segurança, não de isolamento, precisamos de segurança. Imaginem vocês então se a nossa igreja não tivesse muros, se a nossa igreja não tivesse as proteções que ela tem. Mas não apenas o muro, a concertina que está aqui, mas a nossa igreja tem portão. Mas o portão tem fechadura, o portão tem ferrolho. E além do portão, da fechadura, nós temos aí o alarme, para que a nossa igreja seja segura. E mesmo assim, é possível que ela sofra um ataque. É justamente isso que está acontecendo em Judá. O templo fora reconstruído, mas a vida que acontecia na cidade estava passando por um processo de vulnerabilidade. E Deus percebe isso. Deus levanta Neemias, e ele vai enfrentar obstáculos. E ele tem essa percepção, porque ele ora a Deus, ele não toma uma decisão. E às vezes a gente faz o projeto e apresenta o projeto para Deus, ledo engano. Eu digo que isso é um erro crasso. Nós temos que, antes de pensar no projeto, orar a Deus, para que Deus nos dê o projeto. E como é que a gente sabe que Deus está no negócio? Como é que Deus está nesse projeto? E eu avalio assim na minha vida. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Então, parece simples, mas para mim é bênção. Para mim, o Senhor me respondeu de uma forma maravilhosa hoje. Vocês sabem, nós passamos 12 dias de oração. O Senhor me colocou no coração: ore por essa igreja, orem por esses homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, durante 12 dias. 12 dias eu me pus em oração por vocês. O Senhor me colocou no coração: agora faça 12 ministrações especiais. Já fiz 2. Porque eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ver essa igreja cheia da graça, da unção do Espírito Santo. E orando a Deus por isso, por uma resposta. E vocês sabem, eu plantei aqui na casa pastoral. Eu amo a casa pastoral, amo estar naquele espaço. Logo assim que nós terminamos, logo assim que passar ali esse tempo, essa pandemia, em nome de Jesus, e todos e todas forem vacinados,
vacinadas, aquele lugar ali vai ser um lugar de culto, de irradiação do Evangelho, porque ela não é minha, é da igreja, e vamos preservar essa casa, vamos amar essa casa. E ali vai ser um lugar, já estou sonhando ali com jovens, crianças, um churrasquinho, né? Com os homens, um churrasquinho com as mulheres, vamos fazer com um lugar de encontro da nossa igreja. E eu queria plantei algumas coisas, pedi algumas pessoas, me deram mudas, e eu plantei ali 2 pés de mexerica, e plantei um pé de laranja, orando a Deus. Eu não sei se você faz isso, mas de todo de manhã, quando eu acordo, e eu caminho nesse perímetro aqui de manhã, e caminho à noite, e quando eu saio de manhã, eu passo lá, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, para minha alegria, foi a resposta de Deus, o meu pezinho de laranja está florido. Foi a resposta de Deus, parece sempre, mas eu orei a Deus, assim como eu tenho que cuidar, e tenho cuidado, a Luz sabe disso, comprei adubo, comprei uma série de produtos, a gente molha quando eu não estou aqui, eu peço, Lu, pede o pessoal, não esquece, e aí choveu, Deus abençoou. E assim como eu tinha que cuidar, como eu tenho cuidado daqueles pés, daquele pé de laranja e mexerica, eu quero cuidar da sua vida, foi o compromisso que Deus deu. Assim como você vai cuidar dessa planta, e ela vai florescer, você precisa cuidar do povo desta igreja. E eu quero cuidar da sua vida, através de oração, de pastoreio, de discipulado. É isso que eu tenho colocado no meu coração, porque eu tenho absoluta certeza que a igreja também vai florescer. Porque aquele pé, e muita gente falou, algumas pessoas, será que vai florescer, pastor? Eu tenho certeza que vai. E hoje, o pastor Gabriel estava lá em casa, fomos ter um momento de família pastoral. Quando eu olho aquelas flores, laranjinhas pequenininhas, e a palavra de Deus diz assim, por enquanto, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, desce e diga que uma chuva abundante vai descer sobre a terra. E eu estou muito feliz, irmãos e irmãs, pela resposta que Deus deu ao meu coração. Nenhum projeto da minha vida, e eu não sou melhor que ninguém, não quero exaltar o meu eu, pelo contrário, mas nós não podemos pensar em nada na nossa vida, em nenhum projeto, sem antes colocá-lo diante de Deus, para saber qual é a vontade. Nós temos errado como igreja, tenho errado, erro como pastor, erro como pai, erro como esposo, se eu antes de qualquer coisa não me colocar diante do Senhor. E eu quero então te convidar, meu irmão, minha irmã, diante desses desafios, da bênção de Deus, de saber regar, porque uma planta ela tem que ser bem regada, ela tem que ser bem tratada, para que ela dê frutos. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu vou dizer como Neemias dizia, a boa mão de Deus está sobre nós. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, você que está em casa. Vamos nos colocar. Esse versículo vai servir de base para a nossa ministração nessa noite. Neemias 4, apenas o versículo 6. E depois de toda a luta, de todos os obstáculos, como eu disse, foi preciso muita perseverança,
foi preciso longanimidade, foi preciso ser diligente, trabalhar com excelência. A resposta veio, a resposta de Deus. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Pai querido, muito obrigado por bênçãos maravilhosas em nossas vidas, pela sua manifestação poderosa, pela sua graça, misericórdia, possibilidade de sentirmos e estarmos percebendo a tua bênção. Nos fortaleça, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, o teu Espírito Santo, para que a gente continue a servir, para que continuemos a te louvar do fundo do nosso coração, com todo o nosso ser, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Eu quero fazer alguns destaques a partir desse versículo. Há uma afirmativa de fé, não feche a sua Bíblia, uma afirmativa de fé, o sentimento da presença de Deus. Quando ele diz assim, edificamos, ele está junto no trabalho, o líder que está junto no trabalho, um homem de Deus, e apesar de todas as lutas que nós já percebemos, de todas as dificuldades, a obra está completa. Uma primeira percepção que eu tenho desse texto é que quem ama a casa de Deus serve com consagração. Quem ama a casa de Deus, ou quem ama o serviço a Deus, o faz com consagração. Se não, vejamos, Neemias orou diante dos inimigos poderosos. Ele ergue os muros, restitui as portas. Lá no capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Restitui as portas. Ele ora diante de todas as suas dificuldades. Ele coloca vigias, eu falei sobre isso na parte da manhã. Ele reconstrói o muro, ok? Ele coloca as portas, porque as portas precisam estar fechadas. As portas nos dão um sentido de controle, e as nossas portas espirituais, elas precisam ser recolocadas, mas não apenas recolocar portas, as portas precisam ter trancas. Imagine você uma casa que tem porta, mas que a porta não tem tranca, está propícia ao ataque. E ele coloca vigias. A palavra de Deus lá em Mateus vai dizer que nós precisamos vigiar, porque a gente não sabe a hora. Ele coloca vigias, mas também ele anima aqueles que estão cooperando com o trabalho. E essas precauções foram recompensadas grandemente. Querem ver? Neemias 4, 15 e 23. Vai dizer assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. A proteção de Deus. O inimigo sabe, conhece o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe que aquela casa está segura, sabe que aquela família está segura. Mas ele diz mais: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Havia proteção, havia cuidado.
nós não temos cuidado do nosso casamento como deveríamos cuidar. Nós não temos, às vezes, cuidado da nossa vida espiritual como deveríamos cuidar. Eu acho que nós ainda não entendemos o que está acontecendo no mundo. E eu tenho absoluta certeza que Deus permitiu que um vírus, diria assim, entre aspas, insignificante, derrubasse nações, derrubasse exércitos, homens e mulheres. E às vezes coisas pequenas têm derrubado o nosso casamento, têm derrubado a nossa igreja, têm derrubado a nossa fé. Quem serve na casa de Deus, quem serve a Deus, precisa se consagrar ao Senhor. Precisa buscar a unção do Espírito Santo em sua vida. Existem 3 coisas imprescindíveis para que o trabalho de Deus seja feito. Presta atenção. Presta atenção, e eu tenho aqui dito dioturnamente, diariamente, para que você estude com o seu coração aberto o livro de Neemias. Hoje, nesses meus quase 30 anos de ministério pastoral, mais uma vez estou reeditando, porque o Senhor colocou no meu coração o projeto Neemias, que é um projeto de oração, trabalho e conquista, de uma vivência profunda com Deus, na ação do Espírito Santo. E de fato, o trabalho de Neemias, nós precisamos olhar, precisamos mergulhar no texto para a gente entender. E olhando, para que a gente possa tentar perceber se de fato a nossa caminhada de vida, ela está de acordo com a palavra de Deus. Nossos atos, nossa palavra. Vejamos. Quais são os 3 elementos imprescindíveis para que o trabalho de Deus seja feito? A gente percebe isso no texto que lemos. Primeiro, nós precisamos trabalhar, é o óbvio, precisamos trabalhar, mas para trabalhar, precisamos sair da zona de conforto. Neemias saiu da sua zona de conforto, estava lá no palácio, ele ouve uma notícia ruim sobre Judá, que estava acontecendo, ele ora a Deus. Falei pela manhã que quando nós lemos lá o início do livro, diz que é o ano de Nissan, e isso se dá no nosso calendário em meados de março, até março, abril, maio, até mais ou menos depois de maio, são 4 meses. Isso quer dizer que Neemias levou 4 meses de oração e jejum até que ele fosse ao rei. Os benefícios acontecem, do chamado de Deus acontecem na vida de Neemias, porque ele teve esse início maravilhoso, essa ideia maravilhosa, de 4 meses de oração e jejum. Nós não temos tempo para orar e para jejuar diante de Deus mais, precisamos confessar o nosso pecado, nós não temos feito, eu me incluo nisso. Eu vou usar aqui, também como Neemias usou, o pronome nós. E esse é um tempo em que nós vamos trabalhar justamente isso. Por isso, de fato, nós precisamos trabalhar. E vemos, já no versículo 6 do capítulo 4, que o povo trabalhou, precisamos trabalhar. E você vai perguntar, mas o que eu vou fazer? Pastor, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. O povo trabalhou com ânimo, cada um atuou em seu lugar, aí está no texto, e eles trabalharam dia e noite, com todas as dificuldades, com todos os problemas que tinham. Diz-nos o texto, nos ensina a palavra, que o povo trabalhou, com esmero, com excelência, com perseverança, sendo diligente.
O povo trabalhou com ânimo, cada um atuou no seu lugar. Eles trabalharam dia e noite. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos sair da nossa zona de conforto. O segundo elemento fundamental e imprescindível para que o trabalho do Senhor seja feito é que nós precisamos orar, não só trabalhar. E a gente percebe que, levado por Neemias, o povo não apenas trabalhou, mas o povo orou, mas não apenas orou, porque oração não substitui trabalho. Oração não substitui trabalho. Precisamos orar, precisamos ter uma vida diária de oração, jejuar, mas oração e jejum não substituem trabalho. O povo orou. Nós precisamos orar. Não só trabalharam, mas também oraram. Nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também orar consciente de que tudo depende da bênção de Deus. Eu preciso ter essa visão, eu preciso orar, trabalhar, pensar que tudo depende de mim, mas ter absoluta certeza que tudo depende de Deus. Tudo depende da bênção de Deus, da graça de Deus, da unção do Senhor. O terceiro elemento imprescindível, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos vigiar. E essa é a lógica do projeto Neemias, daquele projeto e do nosso também. Orou, trabalhou e vigiou. Precisamos vigiar. Temos vigiado pouco. Vivemos um tempo caótico também, estrutural, na moral do país, na estrutura do país, na vida religiosa do país. Tem faltado ânimo para o povo de Deus. E Deus tem dado uma grande oportunidade para o seu povo. E eu vejo que a moral do povo de Deus está baixa. Mas essa é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de nós espalharmos a santidade bíblica sobre a terra. É uma oportunidade de nós reformarmos a nação. É assim nos ensinou Wesley. É o grande desafio que temos como igreja. De reformar a nação e de espalhar a santidade, reformar a igreja. Reformar a nação, especialmente a igreja, ou vice-versa, mas espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. Esse é o nosso desafio. Trabalhar. Neemias colocou vigias contra os inimigos. Nós lemos esse texto. Neste caminho a vitória é certa, quando nós oramos, trabalhamos e vigiamos, com todos os obstáculos, com todas as adversidades da vida. A palavra nos diz, não eu digo, mas a palavra nos diz que a vitória é certa diante de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então vejam bem, 3 elementos fundamentais, imprescindíveis na nossa vida. Trabalhar. Você precisa trabalhar para sustentar a sua família. Você o faz. Muitos trabalham, precisam trabalhar. Tem gente que tem 2 trabalhos para sustentar a família, para querer realizar o seu sonho. Mas tem pessoas que, quando chegam a um auge da vida profissional, aquele auge pelo qual ele orou, aquele curso que ele orou para passar, e que Deus lhe abençoou, quando ele esteja no auge da sua vida profissional, ele abandona Deus, acha que tudo está certo, e a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a casa de Deus, abandonar a Deus. Por isso há muitos casamentos fracassando, porque não vigiou, não houve vigília. 3 elementos, irmãos e irmãs, que nós percebemos no texto que lemos, no capítulo que está diante de nós, quando ele estabelece defesa contra os adversários, é que de fato precisamos trabalhar.
Precisamos sair da zona do conforto. E nós vamos ter, irmãos e irmãs, diante desse desafio, após o projeto Neemias, vamos trabalhar várias coisas, como nossa identidade como cristão, nossa identidade como igreja, nossa vida financeira, nossa vida familiar. Vamos trabalhar muita coisa durante o mês de março. Mês de maio vem, mês de abril nós vamos ter um mês de oração e jejum, 30 dias de oração e jejum, precisamos de fato, e vamos trabalhar. Em abril nós temos em maio temos o projeto Alcançar. O que vamos fazer com esse projeto? Nós vamos evangelizar, já podemos evangelizar, sair para o nosso coordenador do Ministério de Evangelismo fala: pastor, está na hora de sair. Eu digo: não está na hora de sair. Vamos esperar mais um pouco. Mas se chegarmos em maio, não for possível sairmos às ruas de uma forma presencial, nós vamos usar o material que nós temos. E qual é o material que nós temos de divulgação da palavra? É a sua rede social. E aí vamos desafiar, Deus está desafiando, porque às vezes eu vejo algumas publicações de membros da igreja, não só da nossa, de jovens e adultos, que me deixa estarrecido. Colocações de palavras torpes, que me estarrecem, que me entristecem. E está na hora do povo de Deus, ao invés de olhar para si mesmo, olhar para a cruz e saber que temos que ter respeito com o Senhor Jesus, porque eu sou um representante, um embaixador, e como a palavra diz, nós precisamos usar a nossa rede social para evangelizar. Ao invés de eu colocar algumas fotos e colocar algumas frases, é hora de nós colocarmos lá: Jesus salva, Jesus cura. Esse é o projeto Alcançar. Porque a sociedade, ela faz a leitura, ela faz a minha leitura, faz a leitura do seu Facebook, faz a leitura do seu Instagram. As pessoas estão vendo as suas fotos assim: de fato, será que essa pessoa é crente? Com o que ela coloca e as fotos que ela coloca no Instagram e no Facebook? Será que é uma menina da igreja? Será que é um menino crente? Será que é um homem de Deus? Nós precisamos mudar, precisamos pensar. E até isso nós precisamos restituir. Nós precisamos parar de pensar em nós mesmos. Eu tenho o direito de pôr o que eu quiser lá, mas a palavra de Deus diz: nem tudo eu posso, nem tudo me convém. É justamente isso que nós precisamos mudar na nossa vida. Essa conotação de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem que pertence ao Senhor, de jovem ou adulto, homem ou mulher, que exerce liderança na igreja. Então esses são três fatores imprescindíveis para que o trabalho de Deus seja feito e dê fruto. Nós de fato precisamos trabalhar. De fato nós precisamos orar, não só trabalhar. Oração, jejum são fundamentais, mas não substituem trabalho. Precisamos trabalhar. E Deus vai fazer aquilo que lhe cabe. E o que cabe a mim e a você, precisamos fazer. Ou você acha que se Deus quisesse, e a gente precisa pensar nessas coisas. O povo foi levado cativo. Deus podia ter falado: não leva, mas permitiu. E a gente precisa estudar as nuances dessa ação permissiva de Deus. Mas Deus permitiu que eles voltassem. Mas vocês acham que Deus não podia mandar um exército de anjos e reconstruir aqueles muros? Podia, mas não quis. Não era o desejo de Deus, porque Deus usa a mim e a você na obra, e a gente precisa atentar para essa nuance do Senhor. E para terminarmos, irmãos e irmãs, todo o processo que o povo de Deus vai enfrentar naquela época, naquele contexto tão difícil, foi um avivamento.
O que Neemias propõe, e algumas pessoas não entenderam isso, e a gente percebe isso no texto que estamos lendo, é que Neemias queria levar o povo a um avivamento, ou um reavivamento, e na verdade precisamos passar por um reavivamento espiritual. Precisamos dar mais lugar na nossa vida ao Espírito Santo. É essa conotação, é essa ideia que Neemias tenta levar para o povo. Algumas pessoas não vão compreender, não compreenderam, algumas pessoas não vão compreender. Mas nós precisamos ser uma igreja, homens e mulheres que de fato foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Por isso precisamos passar em todo o tempo. É interessante a aliança que Deus faz conosco, né? Por várias vezes essas semanas eu tenho visto, quando chove, um grande, não sei se você tem percebido, o arco-íris nessa cidade. É a promessa de Deus, é a aliança de que Deus não quebrou, de que Deus nos ama, e que Ele precisa de nós, para que a igreja possa avançar. Mas para que a igreja avance, para que algo seja curado na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, é preciso de fato passarmos por um processo de avivamento. E aquele povo rebelde precisou passar por um processo de avivamento. E eu quero terminar, irmãos e irmãs, falando sobre os obstáculos para o avivamento. Havia obstáculos aqui, nesse processo de reconstrução para o avivamento. Quais eram os obstáculos? A oposição do mundo. Lá e aqui, há uma oposição do mundo. O tempo que estamos vivendo era um tempo para nós estarmos animados, mas nós estamos desanimados. Pastor, eu não estou, amém. Eu não quero ser leviano, não posso dizer que todo mundo, mas eu percebo que muitas pessoas estão desanimadas. Não estou falando da nossa igreja, só. Mas esse era um tempo do povo de Deus estar aguerrido. Esse era um tempo para nós, como povo de Deus, buscarmos a face do Senhor, como o povo fazia, rasgar as nossas vestes, colocarmos pano de saco e colocarmos a nossa boca no pó. A primeira oposição é a oposição do mundo. Os escombros, eles eram obstáculos para o avivamento. Quantos escombros nós temos na nossa vida? No nosso casamento, na nossa vida espiritual. Parece que está um escombro sobre nós, restos, entulhos sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre a nossa visão espiritual, sobre o querer da ação do Espírito Santo em nossa vida. Há escombros, entulhos, precisamos desentulhar. No processo de reconstrução dos muros, das torres, das portas, foi preciso retirar o entulho, foi preciso retirar os escombros. O pecado é um entulho na nossa vida. O pecado é um grande entulho, é um escombro na nossa vida. Também havia a fragilidade dos cooperadores, e ele precisou trabalhar isso. A vulnerabilidade espiritual é um impedimento para um avivamento espiritual na nossa vida, na vida da nossa família. Irmãos e irmãs, por favor, precisamos deixar de ser vulneráveis. Precisamos ser perseverantes, longânimos, diligentes. Diligente quer dizer, precisa tomar cuidado. Eu preciso ler a Bíblia com cuidado. Eu preciso ser diligente no meu exercer do ministério pastoral, da minha liderança, da minha caminhada, na minha profissão. Querem ver um exemplo? Essas pessoas que têm aplicado vacina são imorais. Não estou acusando todas as pessoas, estou acusando aquelas que foram descobertas. Faltou diligência. Eu nunca vi tanta imoralidade no nosso país. Uma pessoa tem coragem
de colocar a vida de outra pessoa em risco. Mas às vezes, com a nossa palavra, com o nosso falso testemunho, a gente está colocando o evangelho em risco. E isso é fragilidade espiritual. Não podemos ser frágeis, irmãos e irmãs. Precisamos ter uma vida espiritual madura. O apóstolo Paulo vai dizer lá para algumas pessoas: olha, eu estou dando leite para vocês, porque vocês vão comer carne, vocês vão se engasgar, vocês não estão preparados, mas já era para vocês serem maduros há muito tempo. E às vezes nós temos uma idade, quando João fala lá, filhinhos, ele não está falando, ou jovens, ele não está falando de jovens literalmente, ele está falando de pessoas que estavam chegando, que venceram o diabo para renovar a vida. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e parecemos crianças espirituais, tomando leite espiritual. Já era para estar num outro patamar. E às vezes fracassamos na nossa vida espiritual, porque ao invés de estarmos comendo um alimento sólido, forte, ainda estamos tomando papinha espiritual. Fragilidade. É um obstáculo, vulnerabilidade, fragilidade, é um obstáculo para o avivamento espiritual. As ameaças do inimigo. Perdão, não é isso? As ameaças do inimigo. Quantas ameaças? Se você ler, existiam 3 camaradas, né? Sambalá, Gessa e Tobias. Os caras que estavam no meio do povo, armando armadilha e tentando fazer calúnia. E às vezes o inimigo é o da própria casa. A Bíblia já nos diz sobre isso. As ameaças do inimigo. Esses são os obstáculos que a gente precisa perceber na nossa vida, no nosso casamento. São os escombros, o pecado, a fragilidade, as ameaças internas e as ameaças externas. Na nossa vida espiritual nós temos ameaças internas e ameaças externas. Precisamos da graça de Deus, do discernimento do Espírito Santo para entendermos e percebermos quais são as ameaças externas da família, do casamento e as ameaças externas. E quais seriam então as condições para um avivamento maravilhoso, transformador? Primeiro, o trabalho contínuo até o fim. Nós precisamos trabalhar até o fim, contínuo. Se eles desistissem na metade da obra, eles não seriam abençoados. Às vezes a gente desiste da metade da obra. O trabalho a Deus, sem fim, contínuo. A oração intensa. Oração intensa. A vigilância constante. São 3 elementos fundamentais, extremamente imprescindíveis e necessários no trabalho de avivamento. Trabalho contínuo, oração intensa e vigilância constante. Eu preciso vigiar constantemente. Orar, trabalhar e vigiar são condições indispensáveis, meu irmão e irmã, para um grande avivamento. E é esse avivamento que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. Na vida das nossas crianças, temos orado por isso. As crianças, o ministério infantil, graças a Deus, você já recebeu, aderiu ao projeto Neemias. Nós vamos ter o projeto Neemias infantil. Glória a Deus. Porque a nossa oração para que nossas crianças sejam abençoadas e abençoadoras. Nós precisamos ter jovens abençoados e abençoadores. Precisamos ter homens e mulheres, casais, famílias abençoadas e abençoadores, aonde quer que nós estejamos, porque essa não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. A Deus toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nessa caminhada. Trabalho contínuo, oração intensa,
fazer a casa tremer, nós precisamos fazer a igreja tremer com as nossas orações. E eu quero te convidar de todo o coração, fundo do meu coração, quando chegar o mês de abril, 30 dias de oração e jejum. Leve seu filho, né, Adrian? Põe aí no banco isso aí, Adrian. Isso, filhão. Levar 30 dias de oração e jejum. Levar seu filho, adolescente, seu filho, sua criança em casa, sua filha, seu neto, seu esposo, sua esposa. 30 dias de oração e jejum. Vamos fazer essa igreja tremer com a graça de Deus. Vamos ganhar homens e mulheres para a honra e glória do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Querido e querida, vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor, a esse Deus poderoso, Deus de graça, Deus de vida. Muito obrigado, meu Pai. Ô Senhor, a sua boa mão, como lemos tantas vezes no livro de Neemias, a sua boa mão esteja sobre as nossas crianças. Precisamos de crianças renovadas, abençoadas e abençoadoras. Que as nossas crianças abençoem as suas famílias, abençoem os seus amiguinhos, as suas amiguinhas. Que os nossos juvenis abençoem os seus amigos e suas amigas. Jovens, homens e mulheres, famílias, porque somos chamados para sermos abençoados e abençoadas, mas também sermos abençoadores e abençoadoras. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, salvador, curador, transformador do nosso Senhor Jesus, e que a doce e perfeita consolação do Espírito Santo estejam convosco, amados e amadas, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.